Não sei se você trouxe a sua Bíblia, mas se você trouxe, eu vou pedir para você abrir lá em Romanos, no capítulo 12. Essa é uma passagem que é conhecida de muitos de vocês e tem muito a ver com aquilo que a gente talvez esteja vivendo hoje. Não quero demorar na mensagem, mas como vocês viram, a gente teve aqui um culto diferente, né? A banda coral estava tocando, nós tivemos dança, teatro, isso tudo para trazer um pouquinho para vocês daquilo que aconteceu na nossa viagem lá para a Europa, onde passamos 21 dias em 3 países pregando o Evangelho. Momento precioso do Senhor. Eu creio que todos poderiam testificar, todos poderiam testemunhar daquilo que Deus fez através da vida de cada um deles ali naqueles locais. Ao ver uma peça como essa, e ao entender o que Cristo fez por mim, não tem como eu me manter calado. Mas o chamado do Senhor é para que eu possa levar a palavra dEle a todas as pessoas. A palavra do Senhor lá em Romanos 12, 1 e 2, ela diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Interessante que uma oração nós fizemos antes de sairmos para essa viagem foi de que Deus fala aos corações de todos aqueles que estão indo na viagem. Cumpre primeiro a tua missão no coração deles, para que assim eles, sendo movidos por essa mudança, eles possam transformar o coração daqueles que estarão ouvindo e vendo tudo aquilo que será apresentado. Porque quando Deus ele toma conta do nosso coração, o céu é o limite para o que Deus pode fazer. Quando Deus te coloca na posição onde hoje você está, não foi simplesmente para você pensar no seu, mas para você pensar nas coisas que são do Senhor. Quando a gente consegue, através do nosso culto racional, através do culto racional, não nos amoldando ao padrão desse mundo, mas nos amoldando a Cristo Jesus, a gente consegue experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele para as nossas vidas. E foi isso que aconteceu com esse grupo. E é isso que eu gostaria que vocês pudessem sair daqui pensando, que Deus te colocou num determinado lugar com um propósito. Deus te colocou onde você está com um propósito. Você está passando pelo que você está passando com um propósito. Você tem um desafio que você tem à frente com um propósito. Não há nada que Deus coloque na tua vida que não tenha o propósito de te trazer mais uma vez para o centro da vontade dele. Muitas vezes nas crises que nós vivemos, nós não conseguimos entender qual o propósito de Deus, porque o nosso coração está tão longe da comunhão com Ele. E a gente precisa de vez em quando parar, olhar um pouquinho para trás e dizer: Senhor, o que é que Tu queres para mim nesse processo todo? Sabe, eu estou na faculdade, Senhor, o que é que Tu tens para mim ali na faculdade? Senhor, eu passei por essa frustração de relacionamento aqui. Senhor, o que é que Tu tem comigo passando por isso? Foi um livramento? Foi um chacoalhar de Deus na minha vida? Senhor, eu perdi o emprego. Deus, Ele atua de uma forma tremenda em nossas vidas. E a gente começa a entender um pouquinho do propósito de Deus para a gente, quando a gente começa a alinhar os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus. Muitas vezes nós queremos que Ele alinhe o dele ao nosso. Ele nos chama para que nós alinhemos os nossos aos dele, para que assim possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que você está fazendo hoje com a sua vida é da vontade de Deus? Você tem certeza? Um dia eu estava sentado onde vocês estão e achava que estava fazendo a vontade de Deus, e Deus me mostrou que não era bem por ali.
Nós fomos chamados para não só usufruir dos benefícios da salvação, mas também para testemunhar do Salvador a um mundo que jaz no maligno. Quando nós conseguimos exercer a nossa posição em Deus, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós não só glorificamos a Deus com esse ato de estar no centro da sua vontade, mas nós também apresentamos para o mundo um Deus que está no controle de todas as coisas. Um Deus que conserta aquilo que está quebrado, aquilo que está destruído, aquilo que está manchado. Quando nós nos colocamos no centro da vontade dele. Tem uma passagem na palavra do Senhor que ela fala, lá em Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16, fala sobre nós, você e eu, sermos o sal da terra, a luz do mundo. Essa é uma consequência do estarmos no centro da vontade de Deus. Quando nós vivemos no centro da vontade de Deus, nós automaticamente nos tornamos sal. Nós trabalhamos com o propósito de preservar aquilo que Deus tem trabalhado na vida de tantas pessoas. Nós preservamos. Nós damos tempo para que haja a mudança e a transformação na vida de pessoas. Não se engane, esse mundo jaz no maligno e ele um dia acabará. Esse mundo jaz no maligno e desde o pecado do homem lá no Jardim do Éden, ele começou a se deteriorizar. E um dia ele findará. Por isso que o Senhor diz que ele fará um novo céu e uma nova terra, a nova Jerusalém. Porque este mundo passará. Mas nós temos o trabalho de preservar. Como sal, nós temos o tempero certo para a vida das pessoas, que é Jesus Cristo. O problema é que quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, sabe o que é que acontece? Até a nossa vida fica um pouquinho salgada. E o sal, ele preserva, mas ele também pode ser nocivo se não é tratado com equilíbrio. E muitas vezes quando nós desequilibramos, quando nós saímos do centro, do prumo da vontade de Deus para a gente, sabe o que acontece? A gente salga, e a gente não é mais positivo, ou a gente não serve mais como benefício para a propagação do Evangelho, mas nos tornamos muitas vezes vergonha para o Evangelho. Por quê? Porque saímos do prumo, do centro da vontade de Deus. Por isso que quando nós tratamos de ser sal, de ser luz, a gente tem que voltar um pouquinho mais e tratar de ser vontade, de ser centro, de estar ali naquilo que Deus quer para você e para mim fazermos. A pergunta é, você está no centro da vontade de Deus? Porque estando no centro da vontade de Deus, sabe o que é que rola? Rola um sal que preserva. Rola um sal que tempera e dá aquele gostinho tremendo. Quando a gente está no centro da vontade de Deus. Um cristão deve brilhar tanto em sua vida que uma pessoa não vai poder viver com ela uma semana sem conhecer do Evangelho. Porque estando no centro da vontade de Deus, a gente vai salgar de uma forma tal que as pessoas não conseguirão deixar de ver Cristo em tua vida. Porque tudo é centrado nele. Tudo vai ao redor de Cristo. Não é ao meu redor, não é o meu pensamento, não é aquilo que eu quero, mas aquilo que Deus quer. Você quer ser sal? Você quer salgar? Você quer fazer com que aquele arquivo, sabe aquele arquivo tão pequenininho ali, que ele seja bem maior? Quer crescer ali naquele arquivo? Começa a viver no centro da vontade de Deus. E não tem como você não salgar da forma correta o mundo no qual você vive. Não tem como você deixar de preservar e de temperar daquela forma que Deus preparou para que você pudesse fazer. Sabe aquela vida do teu amigo que está com um tempero bem complicado? Está na hora de você colocar um salzinho de Deus lá. Sabe, talvez a vida de um familiar, talvez a vida de um colega de trabalho. Está na hora de você colocar um salzinho ali. Temperar um pouquinho a vida dele, a vida dela, para que eles possam ter a mesma oportunidade de estar no centro da vontade de Deus. Deus nos criou com esse propósito de glorificarmos ao seu nome. E vocês conhecem a história. Por causa do pecado, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, né? De que todos nós pecamos,
Por isso que não há relacionamento com Deus por causa do pecado, porque estamos mortos. Então o que é que acontece? Não tem relacionamento com Deus. Não dá para a gente encher, satisfazer o propósito para o qual fomos construídos, feitos, criados, que é o louvor da glória do Pai. A pergunta é: você está no centro da vontade de Deus? Você está salgando o mundo? O cristão, ele é a luz do mundo. A palavra do Senhor lá em João 8,12 diz que eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você tem sido a luz da vida na vida das pessoas que estão ao teu redor. Eu fui diretor da Palavra da Vida por muitos anos, um acampamento. E quando treinávamos a equipe para o acampamento, muitos que vinham trabalhar naquela equipe nunca tinham falado de Jesus para alguém, ou pelo menos talvez não tiveram a experiência de alguém se converter através dele, ele levando a palavra do Senhor àquela pessoa. O interessante era ver que depois daquele treinamento, e a semana começava, a temporada de acampamento começava, e chegavam acampantes, e aqueles jovens começavam a pregar a palavra do Senhor, e começavam a trabalhar, e influenciar vidas, e confrontar corações, e compartilhar do amor de Deus. E salvações aconteciam. E eu tinha um privilégio muito grande, que era de pregar para um grupo que estava preparado pela equipe. A equipe preparava os corações, e eu só fazia colher. E muitas decisões eram tomadas. Mas quando chegava no final de semana que a gente batia um papo com os equipantes, sabe o que é que rolava? Rolava um coração tão feliz. Mas o olho chega, brilhava quando aquela pessoa, aquele equipante dizia assim: eu levei a minha primeira pessoa a Cristo. E ver essa pessoa que não conhecia Jesus, aceitando a Jesus, e eu ter sido usado para aquilo, cara, você precisava ver o rosto dessas pessoas, que não se envergonharam, que não pensaram nelas mesmas, mas se colocaram no centro da vontade de Deus, e salgaram, e foram luz para pessoas que estavam cegas na escuridão. A Bíblia chama Deus Pai das luzes. Se você não brilha, teu Pai é Deus. Se Ele é o Pai das luzes e você não brilha, o teu Pai é Deus. A gente precisa manifestar essa luz do Senhor através das nossas obras, através de uma vida que realmente comunique aquilo que nós somos. O testemunho do crente, ele deve ser exercido em todo local. Ao momento que nós saímos ali por aquelas portas da igreja, nós entramos num campo missionário muito grande. Às vezes na nossa própria família, às vezes lá na sala do trabalho, na sala de aula, na vizinhança. O que você tem feito? Na nossa comunidade, o que é que você tem feito? Tiago 4,17 diz que, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, nisso está pecando. Eu queria convidar o grupo que foi para o Eurocoros para vir aqui à frente. Todo mundo que foi para a viagem, que está aqui hoje, vem aqui à frente. O sal, ele preserva, ele dá sabor, ele dá equilíbrio à vida. Ontem ou é hoje? Hoje eles estão tendo a maior festa satânica em Zurique, capital de Curitiba. Capital de Curitiba. Capital da Suíça. Que é capital não, que a capital é Bern, né? Mas hoje está tendo a maior festa satânica daquela cidade. Sabe? E a igreja na qual estávamos está saindo para fazer evangelismo. Ou já saíram, né? Que agora já foi. Para você ver a situação lá. E nós tivemos oportunidades assim mil de compartilhar do evangelho lá com eles, sabe? E eu queria que rapidamente, antes da gente finalizar o culto de hoje, eu queria que algumas pessoas pudessem compartilhar, né? Carol, pega o microfone aí. O que é que foi essa viagem para você? Compartilha aí com o pessoal. O que é que foi ser usada pelo Senhor ali? Para mim foi um aprendizado de aprender com cada um dos meus amigos que estavam juntos, seja da ousadia que
Eu vi o Dieguinho e o Galápagos chegando nas pessoas na rua, assim, puxando papo, seja com as meninas que tiveram a determinação de aprender as músicas em alemão e cantar as músicas em alemão de cor, sem ver letra, sem nada. E principalmente a dependência de Deus. Logo na primeira casa que a gente chegou na Itália, a gente foi numa família romena. Uma família romena que não falava português, falava bem pouquinho de inglês. Falava, né? Então a gente naquela mistura do italiano com inglês, com português, tentando se entender. E o Caio colocou a gente lá para fazer diferença na filha da família, que tinha 17 anos e era bem problemática. E normalmente, assim, eu fico mais no fundo das coisas e deixo, por exemplo, quem estava na casa comigo era a Bruna. Eu falei, não, normalmente a Bruna, né, é mais sociável, enfermeira, né, sabe chegar melhor nas pessoas. E a Bruna não fala inglês. Então, quem tinha que se comunicar com a adolescente era eu. E foi muito no sentido de, tipo, Deus, me usa. O que o Senhor quiser que eu faça, me usa. Então, foi no conversar de maquiagem, no conversar de esmalte, e puxar assuntos da igreja para ver se ela gostava. Ela falava que não, mas estava fazendo um estudo com o pastor. E no final, a gente conseguiu que ela fosse passear com a gente um dia. E ela acabou indo embora mais cedo, mas o fato dela ter conseguir fazer com que ela fosse passar um tempo com a gente, conhecer mais outros jovens e se enturmar, e ela abrir um pouco o coração, contar do que as ansiedades que ela tinha com relação à escola, com relação ao menino que ela estava gostando e tudo mais, foi muito especial para mim no sentido de, tipo, Deus me usou logo na primeira semana, sendo que eu achava que tinha uma pessoa muito mais capaz para lidar nessa área junto comigo, mas não, Deus me usou naquela área e foi aprender a depender dele e se entregar realmente nas mãos dele, que ele faz a obra, independente das suas capacidades. Ari, qual foi o momento que te marcou na viagem? O momento que mais me marcou, eu creio que teve vários, assim, a viagem foi maravilhosa. E o momento que mais me marcou foi em Portugal, onde eu pude ver que seremos reconhecidos pelo amor. Quando a gente está com foco, e eu vi muito isso nesse grupo. E em Portugal, a gente ficou na igreja, a gente teve o privilégio de receber as meninas da igreja para dormir lá com a gente. E elas dormiram com a Mari, com a Julie, mas eu também tive a oportunidade de conversar bastante com elas. E no final, quando a gente estava indo embora, a gente teve o privilégio de ouvir da boca delas: a gente estava muito mal com Deus, e com a vinda de vocês para cá, hoje a gente está amando novamente Jesus, assim. E isso marcou para mim, porque quando a gente está no mesmo barco, no mesmo foco, a gente, como o pastor falou, o céu é o limite. E a gente pode provar com esse grupo que o céu era o limite, com o amor. A palavra que me marcou nesta viagem, que eu tiro de lição, é o amor. Que a gente seja reconhecido pelo amor aqui também, caminhando no mesmo alvo. Foi isso. Luquinhas, qual é a lição que você traz da viagem para aqui para o Brasil? Duas coisas que foram bem marcantes para mim nessa viagem. A primeira é que Deus me deu muita ousadia para voltar para o Brasil para falar do amor dele, assim. Tipo, é uma coisa que eu não tinha antes de chegar, tipo, nem conheço, assim. Ainda mais na liberdade que a gente tem aqui. E a primeira lição foi ousadia. A segunda foi que a gente tava para tocar num teatro, assim, e a gente tava orando, depois todo mundo foi orar lá com a gente, daí depois a gente foi orar de novo. Daí chegou o Galápagos e falou pra gente: toque como se fosse a última vez que você fosse tocar na sua vida. Nossa, pra quê, velho? Nossa, tipo, aquela hora que ele falou isso, eu não sabia o que fazer, se eu tocava mesmo ou se eu, tipo, tocava de brincadeira ou tocava de verdade, sabe? E daí foi muito massa, porque eu pude dar, tipo, o meu melhor, tipo, pude dar meu sangue, assim. Logo depois que eu terminei de tocar, eu olhava pras minhas mãos, elas, tipo, nossa, virada em bolha, sangue. E eu falei: nossa, Jesus, eu quero mais isso de mim pra você, eu quero dar o meu melhor. Eu quero dar o meu máximo, assim. Então, se você faz parte de algum ministério, no teu trabalho, no cursinho, sei lá, qualquer lugar, tipo, dê o teu melhor, porque Deus está olhando. Não importa se a pessoa, esse cara aí não faz nada, é flamenguista, sei lá, tipo, ele tá dando o melhor dele, entendeu? Nada assim, mas é isso aí. Valeu, Lucas. Nada contra os flamenguistas, né? Nós tivemos
que nós pudemos entender 5 decisões por Cristo lá, várias consagrações. Nós tivemos um grupo de dança que foi começado porque estávamos lá, porque influenciamos lá, né, lá em Portugal. Depois que o grupo dançou, tivemos lá um workshop, e uma das meninas, ela trouxe toda a academia de dança dela, nenhum crente. Toda a academia de dança foi para o workshop que o Street deu, e o Street teve a oportunidade de compartilhar o porquê que eles fazem o que eles fazem, e compartilhar do amor de Deus. E ainda bem que foi em português, então deu para compartilhar tudo, né? Mas olha, sabe o que era que me chamava a atenção? A gente estava na Suíça e estava fazendo um trabalho lá na praça, e eu estava conversando com algumas pessoas, e lá quase todo mundo fala inglês, então estava mais fácil para conversar com as pessoas. Mas eu olhava, uma vez depois que os meninos dançaram, eu olhei para trás e eu vi o Dieguinho, que não está aqui, mas o Dieguinho estava lá, aquele piazinho, né? O Diego era o neném do grupo, né? Só tem 16, né? 17? Era o de menor, né? O Júnior. E ele estava lá com 4 piás, né? Tinha um suíço, um americano, um canadense, e tinha mais um lá que eu não sabia de onde era. E alguma coisa ele falava. E ele não fala inglês, ele não fala, o português é complicado. Mas o Dieguinho conseguia comunicar de uma forma tal que, olha, me chamou a atenção. Sabe por quê? Ele não teve vergonha, ele não deu um passo para trás porque era o mais novo do grupo e estava lidando com um monte de gente mais velha que ele simplesmente foi e compartilhou, sabe? E eu via quando ele pegava o folheto e ele falava, eu digo, cara, Deus está usando, sabe? E assim foram várias oportunidades. Esse grupo, a gente chegava às vezes tarde, eu dizia, gente, amanhã 6 horas da manhã todo mundo já pronto para sair, mas não tinha uma reclamação, não tinha um murmurar, não tinha, sabe? O foco de ver pessoas salvas, sabe? Muitos pensaram, vai para lá para ver as coisas, né? Vimos algumas coisas, não que queríamos ver, o tanto que queríamos ver, porque não deu tempo. Sabe por quê? Porque Deus nos deu oportunidades todo santo dia para falar do Evangelho. As igrejas, elas foram usadas por Deus porque elas pegaram o recurso que tinham nas mãos e usaram. E olha, foi desgastante. Tinha um momento quando terminávamos ali, já não tinha mais gás, porque estávamos cansados, sabe, do trabalho. Mas o sentimento do dever cumprido, o sentimento de passar por uma situação e saber que você deu 120%, e se não aconteceu foi porque a pessoa endureceu o coração, mas saber que você deixou ali a marca do Senhor Jesus na vida daquelas pessoas. A gente não pode desperdiçar a oportunidade de testemunhar de Cristo, iluminar o mundo e fazer o bem. Antônio Gilberto, que é um teólogo da Assembleia de Deus, escritor muito fera, ele diz assim: sal para preservar da corrupção moral e luz para conduzir a Cristo é a missão prioritária do crente. Eu queria convidar a banda a pegar já os instrumentos, a gente vai encerrar agora, mas eu queria fazer um desafio para você. Eu não sei o que significa para você compartilhar de Jesus com alguém. Eu não sei até onde você realmente tem paixão pelas almas. Sabe, a gente conhece um Cristo que move montanhas. A gente conhece de um poder que salva. A gente conhece que qualquer um, em qualquer situação, pode vir ao encontro de Cristo Jesus, que Ele transforma, que Ele perdoa, que Ele restaura, Ele dá uma nova vida. A minha pergunta é, o que você está fazendo? Sabe, quando Cristo, na sua paixão maior, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se transformou, se tornou homem como você e eu. O ministério da encarnação do próprio Cristo, Ele fez por amor. A paixão do Senhor é essa, pessoas. Por isso que quando eu falo do acampamento, eu falo para você, cara, você tem um dos maiores recursos em suas mãos para impactar a vida de uma pessoa. É com o acampamento. Ontem nós fizemos um pacto no MEC, de que muitos ali trariam
pelo menos uma pessoa que não conhece a Jesus ainda como Salvador. Uma pessoa. Você pode convidar o seu amigo que é crente, pode convidar toda essa galera. E olha, as inscrições já estão rolando. E estão rolando bem roladinho agora. Está saindo. Eu queria pedir para você, não perde essa oportunidade. E talvez hoje à noite você tenha a oportunidade de chegar e dizer: Senhor, a minha vida está aqui. Eu quero trazê-la para o foco, para a vontade, para o centro. Sabe para quê? Para que eu possa ser salvo, que eu possa ser luz. Será que hoje à noite você não podia fazer também esse pacto? De dizer: eu quero impactar uma vida. Talvez seja levando um acampamento, você que é da nossa igreja. E você que não é da nossa igreja, você está convidado também aí para o acampamento. Vai ser um prazer tê-lo lá. Mas será que não tem uma pessoa que vem agora à tua mente, que você diz assim: cara, eu tenho esse mano aí que eu posso levá-lo. Ou então, eu tenho essa minha amiga que vai ser o lugar certo para encontrar Jesus. Nós estamos pela primeira vez focando todas as nossas noites em adoração e evangelismo. Todas elas. Nós vamos estar de uma forma muito intensa falando de Jesus nos cultos da noite para evangelizar e trazer o povo à salvação. Eu queria te desafiar. Leva alguém. Não só vai, leva alguém. Como eu falei, ninguém vai deixar de ir por causa de finanças. A gente vai dar um jeito, pela glória do Senhor e a graça do Senhor. Alguma coisa vai olhar e vai dar um jeito e você vai para o acampamento. A gente já vai começar a desafiar algumas pessoas aí a estar nos apoiando financeiramente. Mas eu quero te desafiar a levar alguém. E se você não vai para o nosso acampamento, eu quero te desafiar a impactar a vida de alguém, sendo sal e sendo luz. Enquanto a gente canta, eu queria te convidar, sentado mesmo como você está, a você baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e você imaginar aquela pessoa agora e orar por ela. Imagina aquela pessoa agora que Deus colocou no teu coração, na tua mente, e ora por ela. Imagina agora aquela pessoa e coloca ela no altar. Imagina agora aquela pessoa e intercede para que o Espírito Santo possa quebrantar o coração dela, para que o Espírito Santo possa te dar uma oportunidade de falar com ela. Talvez seja levando para o acampamento, talvez seja convidando ela para sair, talvez seja batendo um papo lá no trabalho, talvez seja pela primeira vez dizendo para ela que você é crente, que você nunca disse para ela. Eu não sei, mas enquanto cantamos, com a cabeça baixa, os olhos fechados, eu queria que você pudesse, nesse momento, orar por essa pessoa. Você pode fazer isso? Quantos de vocês vão levar alguém para o acampamento? Levanta a mão. Levanta a mão, não baixa não. Quantos de vocês vão levar alguém para o acampamento? Olha para a pessoa que está do teu lado, pergunta para ela: por que você não vai levar alguém para o acampamento? Essa é a hora. Essa é a hora. Essa é a hora. Gente, ser cristão não é só vir para a igreja, é compartilhar do amor de Deus com o próximo. Esse é o objetivo maior. Eu queria de coração agradecer a você que contribuiu, que orou, que apoiou a ida do Eurocross lá para a Europa. A gente agradece de coração a todos vocês que participaram desse empreendimento. Ano que vem, você não vai querer ficar de fora. A gente já está começando a planejar se volta novamente para a Europa ou se a gente vai radicalizar e vai para Serra Leoa, África. Então a gente está entrando em contato com a missionária lá em Serra Leoa e a gente está começando a planejar a viagem do ano que vem. O que é que nós vamos fazer? Alguma coisa vamos fazer. Eu quero que você já comece a orar e dizer: Senhor, o que é que tu tens para mim nisso? Beleza?